Com alegria, cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos também dar bem-vindo ao pessoal que está aí pelo aplicativo de internet. Para alguns, porque estão doentes, não puderam vir, ainda há pouco recebi mensagens. Outros porque não são deste aprisco, estão distantes e por isso não puderam chegar até aqui. O tema que já inclusive anunciei pelo Facebook é A Terra Geme e Desfalece. Nós estamos vivendo momentos em que o mundo está gemendo. O problema não é exclusivo do Brasil, muito pelo contrário, com todos os desmandos e as dificuldades, o Brasil ainda é um celeiro. O Brasil não tem desabastecimento como tem, irmãos, em outros países. Eu penso na Síria, a Síria, por causa desta guerra desmedida, quantas pessoas da noite para o dia perderam suas casas, perderam filhos, perderam marido, perderam esposas, perderam o chão, tudo em ruínas, e tiveram que sair andando a pé, de barco, de trem, de carona, pisando em minas, sendo explodido, ficando sem parte do seu corpo. E depois de ter uma casa, de ter um país, de ter tudo, agora são rechaçados por outros países, não são recebidos, não são bem-vindos. É claro que o inimigo aproveita esse momento. E o mundo está em ebulição. Quando nós olhamos, não há ninguém satisfeito. Se você entrevistar um americano, ele não gosta do Donald Trump, o seu presidente. Se entrevistar cada brasileiro, 96% não gosta do atual presidente. Então nós estamos insatisfeitos, nós estamos tristes, a terra está gemendo. E eu quero convidá-los a todos que abram suas Bíblias junto comigo, no profeta Isaías, no capítulo número 33 e verso de número 39. Isaías capítulo 33, verso de número 9. O capítulo é 33 e o verso é de número 9. Assentados mesmo, vamos ter o prazer desta leitura que diz assim: a terra geme, planteia, isso numa versão corrigida. O Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto. Bazã e Carmelo foram sacudidos. Gostaria de oferecer esta leitura na versão Almeida, revista e atualizada, igualmente conservadora, que diz assim: a terra geme, desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despedidos de suas folhas. Os irmãos podem ter uma ideia do que uma árvore que perde toda a sua folhagem, como se de repente uma mulher vem andando e toma um vento forte e se despe, o vento arranca suas roupas e ela fica de repente completamente nua, envergonhada no meio da rua. Eu gostaria de oferecer esta mesma leitura numa tradução, numa versão bem moderna, nova tradução, linguagem de hoje, que diz assim: as terras do país vão se gastando e se desfazendo. As florestas dos montes Líbanos estão secas. O vale de Saron virou um deserto. E na região de Bazã e no Monte Carmelo, as árvores perderam suas folhas. Querido Pai, nós te agradecemos o privilégio renovado
e que tem nos concedido de uma vez mais neste dia falarmos contigo. Não é a primeira vez neste dia que levantamos a nossa voz ao trono da tua soberana graça. Fale aos nossos corações, se te agrada usar este vaso de barro, o barro que sobrou, o barro do monturo, faça isto, teu nome será glorificado. Pai, te pedimos, Senhor, a tua ajuda para cada vida que adentrou estes portais nesta noite. E também, Senhor, aqueles que estão através dos aplicativos de internet, que eles possam serem abençoados grandemente, Senhor, nesta hora, para a glória e louvor do teu nome, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Eu creio que não precisa um esforço muito grande para pregar um tema como esse, levando em consideração o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Levando o momento em que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Não há ninguém satisfeito. Tem alguns países menos afetados, outros muito mais afetados. E nos últimos 200 anos da história humana, olha só, 200 anos da história humana, nós avançamos em todos os campos do conhecimento científico e tecnológico. É uma coisa tremenda. Esses dias o meu computador pifou. E eu saí para comprar um computador e comprei um computador bom porque é a minha máquina de trabalho. O computador é exatamente o meu equipamento de trabalho. E nesse computador ele vem equipado com voz. E na hora de fazer as configurações, ele te ajuda. Ele vai interagindo e falando com você. É uma coisa tremenda. Aí eu estou digitando assim, de repente, aparece um recado de um e-mail, aparece no Picture in Picture, bem pequenininho ali, aparece, e eu já sei, ela vem e some. Então eu vou sendo informado conforme eu estou trabalhando, tudo que é importante vai acontecendo ali, a tecnologia altíssima. E nesses 200 anos, irmãos, nós avançamos mais do que nos últimos 2000 anos da era do homem. Nesses últimos 200 anos, avançamos tremendamente, mais do que nos 2000 anos passados. Os avanços experimentados nesses 200 anos, tem alguns segmentos, não foram suficientes para dar paz. Interessante, nós estamos avançados em tecnologia. Hoje uma pessoa pode muito bem, como nós vamos aqui qualquer dia, nós estamos já vendo aí, um equipamento que não é tão caro, que a gente coloca aqui, por Wi-Fi, fica pela internet, e toda vez que a gente tem naturalmente a senha, você acessa aquele aplicativo, e então pela internet, que tem câmeras aqui 24 horas ligado, você vai ver todo o movimento. Algum tempo desse atrás, um brasileiro estava na Alemanha, e a casa dele foi invadida, e ele tinha lá o laptop dele, com a casa dele o tempo todo. Quando ele olhou, ele viu que um camarada abriu a porta, forçou a porta e entrou. E ele viu que era a casa dele, e ele podia mudar os compartimentos a cada momento ali, para ver a sala, o quarto, a cozinha. E ele, de lá da Alemanha, ele acionou a polícia. E a polícia, em minutos, estava lá dentro, prendeu o ladrão com a boca na botija por causa da alta tecnologia. Existe até, irmãos, em tecnologia tão avançada, que uma pessoa que tem recursos, ele pode ter no banheiro da casa dele, todo interligado num verdadeiro laboratório. Ele pode fazer exame de fezes, de urina, ali na hora que ele vai usar ali o vaso, usar naturalmente o toalete, ele pode fazer isso. Também, irmãos, esses dias eu estava com um problema no computador, liguei para o Felipe colocou lá um aplicativo que a gente clica ali, aí passa para ele na mesma hora todo o meu computador, e eu vi só a setinha mexendo para lá e para cá, e ele fazendo os acertos a longa distância.
Esses dias conversando com o pastor aqui da igreja, o pastor Eduardo Machado. O filho dele é que tem um domínio, tem um controle da mesa de som lá. E aí ele estava longe, o filho dele, o Vieira, não sei se é do meio, mais velho, ele estava longe. E a mesa deu um problema. Então o pai, o Eduardo Machado, o apóstolo, ligou para o filho. E o filho disse, já eu te dou um jeito aí. Entrou no celular, entrou no aplicativo da mesa e fez os acertos numa distância. Ele estava longe, eu não sei exatamente onde ele estava, ele acertou. A tecnologia tem avançado, os avanços muito grandes, mas não foram suficientemente para dar paz interior a milhares de pessoas. Não consegue ter paz, não consegue ter sossego com a tecnologia. A taxa de criminalidade cresceu absurdamente, assustadoramente. Hoje nós temos arrastão quase que dia sim, dia não, na linha vermelha, na Avenida Brasil. Esse dia mesmo uma pessoa da nossa amizade viu que ia ser assaltado, saiu de marcha ré, irmãos, uma marcha ré violenta para fugir de ser assaltado já pela terceira ou quarta vez. Então há crises, há conflitos sociais tremendos, como desemprego, pobreza e fome. Se não bastasse já arrastões, e no mundo da política nós estamos vendo um desmando tremendo, os três poderes brasileiros, os três poderes estão enfraquecidos, apodrecidos, os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, estão podres, completamente podres. E estamos vivendo um tempo difícil, que foi profetizado na Bíblia por grandes homens de Deus. Quando eu tomo a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 3, de 1 a 5, o apóstolo Paulo vai dizer, lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito a ninguém. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. É a palavra de Paulo. Tem uma igreja de um amigo meu, que eles estão numa campanha contra a Rede Globo de televisão. Mas como é que eles estão? Eles não estão fazendo passeatas, não estão colocando cartazes, não estão fazendo nada disso. Eles estão fazendo um projeto de não assistir a TV Globo, por causa de muita coisa que ela está de mão com o diabo já há muito tempo. Mas aí se fosse só a TV Globo, seria muito bom. Não é, até a televisão do Macedo, que quem detém o poder dessa televisão é a Igreja Universal, e ela é sustentada por dízimos dos fiéis. Aquelas novelas caríssimas saem do bolso dos fiéis da igreja. E eu fico vendo a venda de água do Rio Jordão, fogueira santa, bala ungida, vassoura ungida, sal grosso, imitando a macumbaria. Nós estamos vendo tudo isso aí, a terra está gemendo. Nas palavras proféticas de Paulo acerca dos tempos finais, nós concluímos que a humanidade avançou no conhecimento geral. É verdade, a humanidade avançou no conhecimento geral. Hoje, eu pego o meu celular, tem um aplicativo do meu banco, eu não preciso colocar senha, está digitalizado, basta eu ter o dedo livre para dar um toque ali, abre a minha conta na hora do Banco Bradesco. O Itaú está mais aquém, o Bradesco avançou,
já está 1000 anos-luz na frente do Itaú, que era uma vendedora de tecnologia. Hoje está mais aquém o Itaú. E até por cuidados, quem sabe. Então a humanidade avançou no conhecimento geral e regrediu nos conceitos morais. Os conceitos morais estão degradados, há uma degradação na nossa sociedade tremenda. Irmãos, é muito fácil uma criança hoje estar com o celular na mão, num site pornográfico, assistindo sexo entre homem com homem, mulher com mulher, assistindo sexo grupal em casa tranquilamente, sem pagar nada, e o pai não sabe disso, a mãe não sabe disso, e muitos filhos às vezes se envolvem com certas coisas, certas preferências, que os pais não ficam sabendo. Quando chega a saber, o tempo já passou, regrediu. E principalmente no seu relacionamento com Deus, há uma regressão muito grande com relação ao relacionamento com Deus. O profeta Isaías, ele vislumbrou os dias de hoje. É como se ele estivesse agora fotografando, filmando o Brasil. É como se ele estivesse agora, irmãos, assistindo televisão. O profeta, ele diz exatamente assim no capítulo 33 da sua profecia, no verso 9. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se torna como um deserto. Bazã e Carmelo são despedidos de suas folhas. Sabe, ficou desnudado. E nós estamos vivendo exatamente uma nudez de caráter. Qual é o remédio para uma sociedade em crise? Uma sociedade degradada, moral e espiritualmente. Qual é o remédio? Será que tem remédio? Qual a solução para o mundo que clama por socorro? Eu não quero ser pessimista nesta noite, ter um espírito pessimista, dizer, bom, não tem jeito, se Deus quiser, tem jeito sim. A paz e solução para os seus conflitos. Qual é a saída para esse conflito, querido? A igreja de Cristo, vocês ouviram? A igreja de Cristo é resposta para os povos que clamam. É a igreja do Senhor. É uma instituição que ainda cuida, zela pelo casamento. É a igreja do Senhor, zela pelo casamento. É a igreja que cuida. Nós, evangélicos, fazemos mais casamento no altar do que qualquer outro segmento religioso no planeta. No planeta. Nós fazemos mais cerimônias de casamento do que qualquer outra instituição do planeta. E a igreja de Cristo, ela é a resposta. Mas nós precisamos estar, irmãos, nesta igreja, enraizado nesta igreja, fazendo parte dessa igreja. Nós precisamos ser a respiração da igreja. O sangue de Cristo precisa estar pulsando dentro de nós. Para o mundo que está em crise moral, a igreja é a única que pode restaurar a crise moral neste mundo. Mas a igreja, ela tem sido afetada pelo inferno, e há muitos infiltrados dentro da igreja que não pertencem à mesa do Senhor, não fazem parte da mesa do Senhor, não fazem parte do corpo, que o pão que nós vamos partir já já, não fazem parte do sangue que foi derramado no Calvário, não fazem parte, não têm vontade de fazer parte, nem passaram pelas águas para enterrar simbolicamente seus pecados. O mundo está em crise, e porque através desse mundo em crise, é o momento exato para que a glória de Deus seja reconhecida. E o texto bíblico diz, anunciar entre as nações a sua glória. O nosso grande objetivo neste culto, nossa grande missão, meu irmão, é anunciar a glória de Deus. Ainda há pouco eu escrevi, meus parceiros, vamos pregar juntos.
Olha, é muito fácil se utilizar a internet para degradação. Utilizar a internet para fins escusos, para se engalfinharem, para se enfiar alfinete um no outro. Mas nós temos nas mãos um poder muito grande que a própria televisão está utilizando, que é o poder da internet. Olha, eu hoje escutei pelo menos lá na sala, estava a televisão ligada, eu estava na cozinha, e estava passando um vídeo que eu já vi ontem. A internet está na frente, por quê? Nem em todo lugar tem um repórter, mas todo lugar tem alguém com um celular e plic, plic, todo lugar. E então a gente já viu, quando só 24 horas depois vai passar pela televisão. A internet está na frente e nós podemos utilizar este meio poderoso para fazer a palavra de Deus chegar. Nós não queremos uma mensagem de compadre, uma mensagem de Papai Noel. Não, nós queremos uma mensagem para impactar, uma mensagem, para te falar a verdade, ainda que você não goste da verdade. O mundo precisa conhecer a glória de Deus. Eu gostaria que vocês repetissem comigo: o mundo precisa conhecer a glória de Deus. Então nós vamos aqui algumas considerações acerca desse momento. Em primeiro lugar, entendamos o que é a glória de Deus. Muita gente não sabe. E se eu não sei, não tem como pregar. E se eu não sei, não tem como apresentar. Eu não posso falar daquilo que eu não sei. Eu não posso falar daquilo que eu não vi. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Eu só posso falar de algo que eu vivo, algo que eu tenho experiência pessoal. A glória de Deus está associada à majestade e brilho que acompanham a revelação e presença e o poder de Deus. Há um brilho que é um brilho, não é da terra. E aqui eu quero levar você a lembrar da experiência de Isaías. Isaías, o profeta, acerca da glória de Deus. No capítulo 6 do seu livro, no ano 640 a.C., em que o rei Uzias morreu, Isaías teve uma visão. Quando o rei Uzias morre, estava morrendo um parente dele. Alguém que ele tinha uma grande esperança. Alguém que ele olhava com muito carinho. E agora esse alguém morre, era Uzias. Uzias era amigo da agricultura. Uzias fez com que, naturalmente, a cidade crescesse, desenvolvesse muito. Também na guerra ele não era bobo, ele inventou armas de guerra. Aquelas catapultas que eu posso chamar de canhão, foi ele que inventou. Botava nos cantos dos muros da cidade. Então os inimigos temiam Uzias. Por quê? Porque ele conhecia a arte da guerra, a arte da agricultura, desenvolveu muito. E agora esse cara morre. E quando ele morre, Isaías começa a andar errante, como que de repente sem esperança. Ele podia eleger qualquer um outro lugar para ir. Uma festa não seria provável que ele fosse, porque estava machucado. Mas ele vai na direção do templo. E lá Deus dá a ele uma visão. E ele não era uma das melhores pessoas para ter uma visão de Deus. E ele mesmo declara. Nesta visão ele vislumbra Deus assentado num alto e sublime trono. E essa expressão máxima da glória de Deus, alto e sublime trono. Porque quando ele olha para o trono de Uzias, não tinha mais Uzias no trono. Não era mais seu parente que estava no trono, não havia mais glória. O trono estava vazio. Mas ele levanta os seus olhos e ele vê um trono ocupado, ele vê um trono de glória, e os serafins ali cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto em Jerusalém havia disputa pelo poder, uma instabilidade, conflitos sociais e desordem, porque o rei estava morto. E um outro rei queria o daquele lugar. Sempre tem alguém que quer o lugar do outro. E pelo fato do trono
de Uzias está vazio, Isaías vê o trono celestial que permanece ocupado até hoje. Nunca teve, irmãos, desocupado o trono de Deus. Sempre houve ocupação no trono de Deus. E Deus estará sempre no seu trono. Seu governo é um governo geral, um governo eterno, um governo para todo sempre. Ele governou no passado, governa no presente, governará no futuro. Nós temos um rei, nós temos um Deus. Nós não estamos jogados fora. Nós não somos cão sem dono. Nós não estamos, irmãos, sem pai. Não, nós temos um pai. Isaías fica fascinado com aquela visão da glória de Deus. Pode ter uma ideia, na mente ele vê o trono de Uzias desocupado, mas ele agora vê o trono de Deus ocupado, e aquele esplendor, aquela luz, ele cai em si. Isaías conclui, ele começa a ter dores, a dor profunda do pecado. Estou perdido, pois os meus lábios são impuros. E moro no meio de um povo também de impuros lábios. E eu vi o Senhor assentado no grande e sublime trono. Irmãos, ao ver Deus em seu trono de glória, Isaías entende que era apenas um pecador. E sabe o que acontece quando nós estamos vendo a Deus? Deixa eu lhe dizer, sabe por que a humanidade não está nem aí para Deus? Porque ele não está vendo Deus. Sabe por que ele não está nem aí para o pecado? Ele não tem Deus. Deus é exatamente, irmãos, o divisor de água entre santidade e pecado. Quando Isaías vê o Senhor, ver o seu resplendor, a sua luz, ele começa a sentir o gosto da morte. Porque, irmãos, você nunca diga assim, Senhor, deixa eu ver a tua glória. Não peça isso. Nenhum mortal suporta a glória de Deus. A glória de Deus é insuportável para o mortal. Deus não vai fazer isso mesmo com Moisés. Mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Ele insistiu, e Deus, porque amava e tinha com Moisés uma relação especial, como não teve com ninguém mais. Ele disse, tá bom, Moisés, eu vou te atender, mas eu vou colocar a sombra da minha mão. Claro que isso é uma teofania. E eu vou passar e você vai me ver de longe pelas costas, porque mortal nenhum suporta a minha glória. Irmãos, para Deus aparecer para mim, Deus precisa me condenar à morte. Porque quando Deus se aproximar de mim, a glória dele é tão grande que eu vou virar um monte de carvão, irmãos. Eu, nesse estado que eu estou aqui agora, pregando para vocês, se a glória de Deus aparecer, nesse momento eu não vou suportar. Por causa da minha natureza caída. A Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Esse pecado congênito, pecado herdado, está em nós. Nós temos o DNA da maldição em nós. Já fomos libertos no Calvário, mas no dia a dia da nossa vida, nós pecamos em pensamento, em obra. Às vezes você não peca nas atitudes, mas peca no pensamento. Se eu não fosse crente, esse cara ia ver só uma coisa comigo. Se eu não fosse crente, eu pegava um porrete, quebrava os ossos desse cara todinho para ele aprender a ser homem. Se eu não fosse crente, eu ia falar poucas e boas. Para Deus você já falou. Sabe por que tudo que escapa a jurisprudência civil, não escapa a jurisprudência divina? Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos desígnios. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Isaías entende que é apenas um pecador. Quando ele vê a glória de Deus, ele entende que era apenas um pecador. Não era nada mais do que um pecador. Eu aprendo aqui alguma coisa importante. Quando um homem presencia uma manifestação da glória de Deus, há um reconhecimento da sua condição verdadeira. Deixa eu lhes falar uma coisa.
As poucas vezes, ultimamente, que eu tenho feito barba, eu só dou uma acertadinha assim com o aparelho, mas eu fico no espelho. Porque senão eu vou fazer caminho de rato. Isso aqui é um espelho. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Kadosh. Separado. Separado para uma finalidade específica. Não é assim, bom, eu sou santo. Eu sou santo. Glória a Deus, eu sou santo, sou santo, sou santo, sou santo. Ó, nem encosta em mim, eu sou santo, eu santo. Ó, não quero nem conversar com você, eu sou santo, eu sou santo. Irmãos, isso não é santidade. A santidade, ela é provada. E Deus coloca em prova a nossa santidade. Um reconhecimento da sua condição pecaminosa. Quantas vezes Isaías falou, sou um homem de lábios impuros, você já viu? 3 vezes unicamente nesse texto, ele não fala antes. Antes de ver a glória de Deus, ele não fala. Mas quando ele vê a glória de Deus, vê a santidade de Deus, ele é alcançado então, irmãos, pelo discernimento e percebe que ele não era apenas um homem de lábios impuros, mas habitava num povo de impuros lábios. Ele habitava onde havia o pecado e ele estava encharcado de pecado. E então, quando nós estamos diante da santidade de Deus, o pecado começa a doer. Deixa eu lhe dizer uma coisa, enquanto o pecado não doer, não tem efeito a graça de Deus na tua vida. Você só vai ter efeito da graça de Deus quando o pecado que você comete começa a doer. Que você começa a dizer, ai de mim. Enquanto tiver tudo bem, sabe, não está doendo não, não está sentindo nada não, não está tendo efeito nenhum. A glória de Deus, ela nos faz entender quem somos. Eu só posso entender quem eu sou diante da santidade de Deus, diante da glória de Deus. Então eu sei o que eu sou. Um reconhecimento da condição humana, da condição pecaminosa. A glória de Deus nos faz entender, somos pecadores que carecem da misericórdia do nosso Deus. É isso que nós somos. Quando Isaías reconhece o seu pecado, Deus envia um dos seus serafins com uma brasa que tinha sido tirada do altar. Ele vai lá, tira uma brasa do altar e toca a boca do profeta. Sabe, irmãos, aquela em chamas, saindo fagulha, vem e começa a limpar os lábios do profeta, a purificar os lábios do profeta. E aqui tem 2 coisas importantes. Em primeiro lugar, Deus está purificando o profeta. Mas não é profeta? Não é profeta? Quer dizer que o profeta não precisa de purificação, ele já está puro, já. Irmão, se fosse assim, seria bom. Olha, nós precisamos de manutenção. Você está vendo essa parede de ar aqui? Você pode comprar, isso aqui foi comprado zerado e 15 dias depois deu um defeito. Tudo que é eletrônico, tudo, carro dá defeito, tudo dá defeito. O homem também, ele tem defeito e precisa de manutenção, precisa da graça de Deus. Então Deus está purificando o profeta. O fogo aqui é visto como uma ação purificadora do Espírito Santo, ao fogo, a brasa do altar. Isaías precisa ser purificado por quê? Primeiro, sem santidade, sem pureza, sem consagração, sem separação. O sem aqui, irmãos, não é com C, é com S. Se você botar C-E-M, sem, aí você tem 100 unidades. Mas quando você escreve com S, é sem nada. Não tem santidade, não tem pureza, não tem consagração. Consagrar é separar para uma finalidade específica. Não há separação.
Então, sem essas condições, o profeta não poderia falar e anunciar a mensagem de Deus. Olha bem a responsabilidade. Não havia renúncia. Eu tenho falado isso tantas vezes. Impossível você ser um canal de bênção na mão de Deus se você não renuncia à tua própria carne. Se você não renuncia aos teus desejos. Eu vejo aqui em segundo lugar que o profeta, após ter sua vida e seus lábios purificados com a brasa, ele está em condições de ser um porta-voz de Deus a partir daqui. Há um processo de Deus na nossa vida. Você não vai poder ser um canal de Deus se você não passou por esse estágio da purificação. Eu vejo na história aqui relatada, neste capítulo, 4 momentos importantes na vida de Isaías. Nós temos Santa Ceia, não vou poder me estender. Primeiro, eu vejo a visão da glória de Deus. Segundo, eu vejo aqui um sentimento de reconhecimento do estado pecaminoso. Irmãos, eu creio que esse aqui é o melhor momento da nossa vida. Quando nós reconhecemos que somos devedores. Uma das coisas terríveis é quando uma pessoa não reconhece o seu erro. Tem pessoas camoteadas, tem pessoas enrustidas, não reconhece nunca que errou, nunca dá a mão à palmatória, sempre está por cima. A ação santificadora de Deus aqui aparece. E a chamada divina e o envio aqui aparece. Agora, ele escuta quando Deus fala, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz, envia-me a mim, Senhor. Então, após ter a sua vida transformada sobrenaturalmente, e ter experimentado o poder santificador de Deus, Isaías ouve o Senhor. Por que será que nós não estamos ouvindo mais a Deus? Porque os nossos ouvidos estão empedernidos, estão agravados. Nós não conseguimos ouvir Deus. Deus às vezes fala na sutileza. Irmãos, lá naquele lugar onde Elias estava, naquele buraco, naquela caverna, houve terremotos ali. Elias não ouviu Deus no terremoto, nem sei se Deus falou no terremoto. Houve relâmpagos, Deus não falou no relâmpago. Houve tremor, Deus não fala. Agora, na sutileza, quando houve calmaria, o profeta ouviu Deus falar com ele. Mas quem sabe a nossa vida às vezes está relampeando muito. Tem muito barulho, tem muitas vozes. Esse é o problema, muitas vozes. E tem pessoas que procuram confusão. Na oração da irmã Chiquita, da irmã Marinha, da irmã fulana, da irmã ciclana, vive de oração em oração, parece o beija-flor, buscando néctar nas flores, e aí traz uma tremenda confusão para a sua vida. E ele está com a vida gravada, e nesse aspecto ele não ouve Deus falar. E às vezes Deus fala para todo mundo, menos comigo. Deus está trabalhando com você e você nem percebeu ainda. Deus aqui está despertando Isaías para a importância de ouvir a sua voz, a importância de trabalhar para Ele. E eu quero que os irmãos façam uma observação muito especial nesse tópico que eu quero falar agora. Não podemos ser mensageiros. Fale comigo, não posso ser mensageiro de uma verdade que eu ainda não experimentei. Como é que eu posso ser mensageiro de algo que não tenha feito na minha vida? Eu falo de um Deus de paz, mas a minha vida está em guerra. Eu falo de um Deus maravilhoso, mas a minha vida é uma treva. Como é que eu posso, queridos irmãos, pregar de algo que eu não conheço, algo que eu não vivo?
Não podemos ser porta-voz de uma glória não testemunhada. Eu não vi a glória de Deus. Eu nem sei o que é isso. Eu sei porque a Bíblia diz, mas eu não vi ainda. Irmãos, será que Deus só vai mostrar a sua glória para pessoas específicas, altamente especiais? Eu digo que não existe super-homem na Bíblia Sagrada. Deus tem projeto com todas as pessoas, basta você querer. Não sentida, não vivida, você não sentiu a glória, você não viveu a glória, você não tem experiência com Deus. Sabe de uma coisa? Um sujeito pode ler numa cartilha acerca da embreagem do carro, do freio, do acelerador, do volante, da alavanca de marcha. Ele pode ter uma aula completa de tudo que tem, desde que o motor começa a funcionar, até que essa força do motor venha para as rodas. É quando você engata a marcha. Aí você conhece aquilo tudo, teoricamente. Agora vamos na parte empírica, na parte prática. Quando você se assenta ali no volante do carro, que você liga o motor, tem que debrear para engrenar a marcha, soltar a embreagem devagar e acelerando, e o carro vai sair alavancando, pulando. Sabe por quê? Você conhece tudo teoricamente, mas na prática é diferente. Agora quero dizer o seguinte: não existe teoria da parte de Deus para o seu povo. Olha, com relação a Deus é empírico. Eu preciso ter uma experiência com Deus pessoal. Não adianta olhar a experiência de João, de Moisés, de Pedro, de Paulo. Eu tenho que ter a minha própria experiência com Deus. O mundo está gemendo porque falta pessoas com experiência com Deus. Nós não podemos dar a outros aquilo que nunca tivemos. Ninguém dá o que não tem, irmãos. Se alguém me pedir 10 mil reais, pode ter certeza de uma coisa: eu não tenho nem 1.000, quanto mais 10. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. Deus então permite ao profeta vê-lo em seu trono de glória, mas só depois que seus lábios foram purificados. E essa experiência permitiu que Isaías fale de uma glória que ele mesmo experimentou na sua vida. Não foi de ouvir falar, ele teve uma experiência com Deus. Presta atenção, queridos, para um princípio importante que eu quero lhes falar. A igreja do Senhor Jesus Cristo anunciará mensagem a respeito da glória de Deus quando resultar na sua própria experiência com Deus. Enquanto eu não tiver a minha própria experiência, eu não consigo falar para ninguém. Essas empresas que vendem produtos de emagrecimento, elas dão mais valor para pessoas que já foram obesas e que fotografaram e tem muitas fotos. E então ela começa num processo de dieta, de emagrecimento, e ela agora coloca na capa da revista o antes e depois. O antes bem fofa e o depois filé de borboleta. Entendeu? É o que a Gildete está fazendo. Mas nós comemos junto esses dias. Não, ela nem não, doce não. Isso aqui não. Não, eu não quis porque não quer quebrar esse status de perder peso. Quando eu digo das coisas espirituais, se eu não tiver uma experiência com Deus, eu não posso passar para ninguém algo que eu não conheço. Eu quero dizer que as pessoas precisam ser alcançadas por uma glória de Deus que também nos alcançou. Aí eu posso falar, ele já me alcançou, por isso é que eu estou falando para você. Essa glória me alcançou, mudou a minha vida, mudou completamente.
Portanto, meu irmão, quando você disser a alguém algo do tipo, veja a glória de Deus, o que se espera é que você também tenha tido uma mesma experiência. Eu não posso mandar ninguém ver a glória de Deus se eu ainda não vi a glória de Deus. Ainda há um outro aspecto acerca da glória de Deus. Era o que Jesus queria ensinar a Marta e Maria. Ele queria ensinar a Marta e Maria. Em João, no capítulo 11, verso 3, as duas irmãs de Lázaro mandam dizer a Jesus o seguinte: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. E o que via nesse cenário, Marta e Maria? O que elas viam? Olha, Senhor, teu amigo está muito doente. E Jesus nada de aparecer. E o que será que elas viam nesse cenário? Sabe o que elas viam? Elas viam a glória de Deus. Não enxergava apenas a enfermidade, porque Lázaro estava enfermo. E ela manda avisar, não está perdendo tempo. Não, ela sabe que tem uma possibilidade. Não enxergava apenas a enfermidade, elas estão enxergando uma possibilidade. E o que, meu irmão, nós estamos vendo, quando falamos com Deus, estamos vendo o retorno da nossa oração? Estamos sentindo isso? Estamos crendo nisso? Ou estamos falando por falar? Nossas crises, nossos problemas, conflitos, nossas dores, vamos geralmente pelo pior ângulo. Nós começamos a enxergar pelo pior ângulo. O ângulo da incredulidade. Ah, isso aí não tem jeito não. Eu estava em Paranaguá, tinha um rapaz chamado Josias, um rapaz bonito, forte, brincalhão. E ele tinha um quiosque, vendia cachorro quente, ele brincava com todo mundo, era crente. E um dia ele pegou uma síndrome da China. Foi levado para um hospital lá em Curitiba. Um hospital muito caro. Mas os pais tinham um plano de saúde. E ele virou uma tábua. A pele dele estava cinzenta. E a gente podia contar cada falange, cada ossinho do corpo dele. Para vocês terem uma ideia, ele não tinha força para defecar. O hospital mandou de volta para morrer em casa. O plano de saúde já tinha chiado já há muito tempo lá. Quando fica muito tempo assim, o plano de saúde dá um jeito de mandar para casa. E ela tirava as fezes do filho com uma espátula própria. Ele não tinha força. E ele estava ali vegetando, ele só mexia os olhos, assim, nem o rosto, não mexia nada. E eu estava na cidade, eu fui lá para pregar numa igreja lá, e eles souberam que eu estava lá. Mandaram me chamar e eu fui até lá. Quando olhei para o Josias, ele estava numa cama, semi-morto, e tinha um véu, filó aqui, para não entrar uma varejeira e colocar ali, ele piorar a situação dele. Então, um véu. E a mãe dele sempre abanando, dando água para ele assim, só molhando na boca com uma esponjazinha e colocava na boca. E eles eram da igreja quadrangular, ambos pastores, ela pastora e o pai pastor. E o filho naquela situação. Quando eu olhei, no meu pensamento, falei, já morreu. Não tem mais jeito. Esse aqui, agora, se chegar até amanhã, vai enterrar, porque ele está mais morto que vivo. Mas os pais, eles estavam olhando para mim com um olhar de pidão, esperando ver o que o homem de Deus ia falar. E nós não falamos o que queremos falar,
Nós não falamos o que os nossos olhos percebem, mas falamos com o olhar do Espírito, sabe, com o falar de Deus no nosso coração. E você nessa hora tem que ter a autoridade do Espírito. E eu pensei assim, só tem uma coisa, eu vou consultar na palavra, para ver o que eu vou falar. Eu não tinha uma palavra para aquela família, já estavam meses lá no hospital de Curitiba, agora vem para morrer em casa. Josias está ali, mais morto que vivo, ele só mexia os olhos, ele não tinha força para nada. Eu nunca vi um cadáver daquele jeito, um cadáver vivo. Eu abri a Bíblia, quando abri a Bíblia, meus olhos bateram. Essa enfermidade não é para a morte. E eu falei, não vai morrer. Não vai morrer. Essa enfermidade é para a vida, não é para a morte. A mãe ficou olhando para mim, isso era um sábado, e no domingo seria o dia das mães. E eu vim embora. Olha, ele não tinha força para nada. De repente, como um presente do dia das mães, vê o Josias em pé, andando. Meu filho, cuidado, 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 porque se ele cai, quebra tudo. Era osso puro. Cuidado, cuidado. Mãe, estou com fome. Tá o que, meu filho? Estou com fome. E tá lá um rapagão forte, parece um Hulk. Eu não olhei com os meus olhos. Eu olhei com os olhos de Deus. Com os meus olhos eu ia dizer, compra o caixão, trata a funerária. Mas com os olhos de Deus ele diz, não vai morrer. Alabaxune, que nem lhe obala clamando, alabara conversando. Jesus estava presente naquele momento da vida da Marta e Maria. E queria ensiná-la que as suas crises seria mudada. A resposta para Maria e Marta, no verso 4, diz assim, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Aprenda, queridos irmãos, também, ver nos momentos difíceis da sua vida, aquilo que é revelado por Deus. Nós não vivemos por vista, vivemos pela revelação. O Senhor me ensina a ver a Tua glória, Senhor. Ensina-me a ver a Tua glória, Senhor. A igreja de Cristo é a resposta do clamor. O clamor do povo está na igreja do Senhor Jesus Cristo. A terra está gemendo, mas a igreja está viva. A igreja de Cristo é resposta para o clamor. Talvez alguns de nós honestamente concluiremos que certamente somos levados a concluir que hoje observamos uma visível manifestação de coisas ruins e que nós estamos sempre pessimistas. Ah, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Você pode dizer, tem jeito sim. Eu não gosto que você fale coisa para o teu irmão para agravá-lo, ou coisas mal educadas. Mas diga essa palavra, tem jeito sim. Sabe por que tem jeito? Porque o Senhor está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Vamos ficar em pé neste momento. Nós vamos ter Santa Ceia, já estamos com o nosso tempo já estourado. Querido Pai, nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, entregar a vida dos nossos internautas, a vida de cada um aqui presente, Senhor, que Tu possas tomar em Tuas mãos, nesse mundo cambaleante, Senhor, nesse mundo sem nenhuma esperança, neste mundo caído, este mundo de falta
Senhor Deus, de vergonha na cara dos nossos governantes. O mundo inteiro está em ebulição. Senhor, o mundo da tecnologia, nós estamos sofrendo, mas nós te pedimos agora que comece a nascer, Senhor Deus, as folhagens novas na nossa árvore. Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, florescer, frutificar, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos e entregamos cada internauta em Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Oramos em o nome de Jesus Cristo. E nesse momento nós aproveitamos para avisar a todos os internautas que na quinta-feira, às 19h30, nós teremos um grande culto de milagre aqui. Aqui quem vai estar pregando, dirigindo esse trabalho é o missionário Henrique Paiva. Ele está orando, está buscando de Deus. Não perca, não deixe de lado, não fique frouxo, não. Venha e eu tenho a certeza que você vai receber a tua bênção. Amém? Obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco até agora. Em nome de Jesus, amém.